E aí galera, aqui quem fala é o Batman, e nesse vídeo de hoje eu vou resumir o anime O Arino Seraph. Uma curiosidade maneira sobre esse anime é que pelos personagens serem bonitos, as garotas começaram a falar que esse anime é LGBT, e por conta disso criou-se um tipo de preconceito muito forte com o anime. É tipo pensar em assistir o Banana Fish ou Yuri on Ice, e é simples, só de pensar na fama que o anime tem, acaba fazendo com que muita gente deixe de o assistir. No entanto, esse anime não tem nada disso, as garotas apenas fazem fantasias mentais, galera. A mesma coisa acontece com Bungo Stray Dogs. No entanto, o que vocês devem entender sobre os animes é o seguinte: ele pode ser até mesmo sobre um cara de cabelo branco que no fim pega a própria irmã. O que importa em um anime são apenas três coisas: a animação, a história e o carisma dos personagens fazendo coisas que me façam rir. Personagens aí que eu considere interessantes. Pra mim, se um anime tem pelo menos um desses três, eu costumo assisti-lo aí até o fim. Já outros animes atendem todos esses pontos, tá caro? E às vezes eu sou até mesmo obrigado a assistir alguns animes que não tem nenhum desses três pontos. Tudo isso por conta do meu trampo aí resumindo anime. É tenso fazer isso, mas trabalho é trabalho, né? Enfim, agora chega de enrolar e bora logo para o resumão completo do anime O Arino Seraph. Nesse anime, a humanidade está sucumbindo por conta de um vírus mortal de origem desconhecida. Esse vírus está afetando a humanidade inteira, dando um fim rápido a todos os seres humanos com mais de 13 anos de idade. É nesse momento que um grupo de vampiros começou a invadir as grandes cidades para capturar, entre aspas, né, e proteger as crianças sobreviventes. É aí que somos apresentados ao protagonista dessa história, o famoso Yuichiro, e a um grupo de órfãos que ele faz parte. Juntos eles estavam fugindo dos horrores e tragédias desse vírus, e após conseguirem um abrigo, o grupo de crianças percebem que eles foram seguidos e logo acabam sendo encurralados por um grupo de vampiros que os capturam e os transportam para uma cidade subterrânea junto com mais centenas de crianças. E agora, em troca da sua sobrevivência, as crianças capturadas devem obrigatoriamente servir o seu sangue aos vampiros. Depois desse ocorrido, 4 anos se passam e vemos o nosso protagonista se identificando para retirar o seu sangue e seguindo o caminho para a extração junto do seu melhor amigo, Mikaela. Sim galera, o nome do parceiro do cara é Mikaela, carinhosamente apelidado de Mika por mim, e ele também faz parte daquele mesmo grupo de órfãos. Após a extração, o Yuichiro começa a discutir com seu amigo sobre ele estar cansado de ser gado dos vampiros e de viver nesse abatedouro de humanos. De repente vemos dois vampiros andando no pátio em que os garotos estavam. Indiferentes e cruéis, eles pisam e chutam alguns meninos que estavam apenas desenhando no chão. O Yuichiro, após ver isso, os confronta, mas ele é muito fraco e rapidamente é dominado. Um dos vampiros o agarra e o ameaça a jogá-lo de uma ponte. Tudo isso enquanto Mikaela tenta desesperadamente pedir desculpas. Então, um vampiro nobre chamado Ferid aparece e controla a situação, salvando o garoto. E pelo visto, o Mikaela aparentemente já era chegado a esse nobre, que por sua vez o convida para sua mansão. De tarde, vemos o Ichiro pensando nisso, então ele é chamado pela sua amiga para ir jantar. E lá, o garoto é surpreendido com um curry para ele comer. E essa é uma comida especialmente incomum nessas habitações humanas. Normalmente eles comem apenas a própria bosta e tal. Nisso, a gente descobre que o Mikaela estava trocando seu sangue pelos ingredientes na mansão do Ferid. E o Yuichiro mal consegue comer pensando no que o seu amigo fez para conseguir isso. Na madrugada, o Mika chega em casa e diz que há um jeito de fugir dessa prisão. Ele roubou uma arma e um mapa que tem um caminho para fugir dessa fazenda de humanos passando pela mansão daquele nobre. Então, eles acordam todos os órfãos e se preparam para fugir. Sem muitos problemas, eles conseguem chegar à saída da cidade, mas de repente eles descobrem que o Ferid já os esperava e que o mapa, na verdade, era um jeito de brincar com as suas presas e se alimentar do desespero das crianças, vendo as esperanças delas aí sendo despedaçadas. Um por um, o Ferid assassina os garotos, até sobrar somente o Mika e o Yuichiro. E tomado pelo ódio de ver a morte dos seus amigos, o Mika saca a arma e corre para cima do vampiro. O vampiro Ferid não contava que o Mika tivesse roubado seu revólver, mas mesmo assim, ele consegue atingir um golpe fatal no garoto. Nisso, a arma é jogada aos pés do Yuichiro, que avança contra o vampiro atirando em sua cabeça, e entre aspas aí, o matando, pois obviamente um vampiro não vai morrer somente com isso. Depois disso, o Yuichiro agarra o Mika, que estava lá dando seus últimos suspiros e estava coberto de sangue. Nesse momento, o nosso protagonista faz de tudo para salvar o seu amigo, tentando o puxar para fora dos portões, mas já não havia mais tempo para o salvar, pois alguns reforços dos vampiros estavam chegando ao local. No fim, o Mika o empurra pedindo para que ele saia dali o mais rápido possível e se salve. Então, coberto de sangue e desespero, o Yuichiro foge atravessando os portões da cidade e chegando a uma floresta. De repente, um grupo de humanos encontra o garoto e, pelo visto, o garoto está cumprindo uma certa profecia que diz que um jovem garoto iria fugir do laboratório dos vampiros e no futuro, esse garoto iria se tornar a arma suprema que irá exterminar completamente os vampiros. Depois desse dia, 4 anos se passam e vemos o Yuichiro caminhando sobre as ruínas da sua cidade. O garoto cresceu com um coração gelado e agora tem medo de fazer novos amigos por medo de perdê-lo. E na verdade, a humanidade não havia sido extinta por completo. Na verdade, toda essa história era apenas uma mentira contada pelos vampiros para as crianças. No entanto, toda a população humana foi reduzida a somente 10%. Resistindo, a humanidade reconstruiu cidades e escolas com o objetivo de recrutar pessoas para lutar contra as aberrações invocadas pelas trombetas do apocalipse. E agora, sobre as ruínas da cidade, o Yuichiro está
estava em uma patrulha com alguns colegas, quando de repente uma criatura bestial aparece. A criatura era um cavaleiro do apocalipse. Nesse momento, todos da patrulha tentam fugir, mas o Yuichiro vai de encontro com a besta e, desviando de todos os ataques, ele a executa sozinho com um golpe certeiro, a partindo no meio. No entanto, ao desobedecer uma ordem direta de recuar, ele acabou sendo suspenso. Nisso, vemos que o Yuichiro foi colocado em uma escola militar por um homem chamado Guren, que no caso é o humano que salvou ele, mas o garoto não suporta ficar tendo aulas. Ele tenta chamar a atenção e gritar com o professor para ser suspenso e escapar da sala de aula, mas uma garota que estava sentada atrás dele escreve em um caderno dela dizendo para ele ficar de boa, senão a suspensão dele não iria acabar nunca. Essa garota se chama Shinoa e ela foi enviada pelo Guren para ficar de olho no Yuichiro e vigiar as relações com os seres humanos que ele terá. Afinal de contas, o garoto não será aceito no grupo de exterminação de vampiros se ele continuar sem fazer alguns amigos. No fim dessa aula, o Yuichiro vai até os armários e a Shinoa continua o seguindo e anotando sobre os comportamentos do garoto. Nisso, eles ouvem uma confusão nos corredores e vem um garoto sendo bullyingado por um grupo de estudantes. De primeira, o Yuichiro ignora a situação, mas ao ouvir eles chamando o garoto de animal de fazenda, ele se lembra da época em que ele era chamado por esse mesmo apelido pelos vampiros. Irritado, ele vai para cima dos agressores, mas nesse mesmo momento, a Shinoa o avisa que o Guren não o aceitaria como um exterminador de vampiros se ele ficasse atacando civis. Ao ouvir isso, o Yuichiro fica confuso sobre o que fazer e por isso ele acaba apanhando. E no fim, ele acaba sendo forçado a fazer as compras daqueles estudantes junto com um garoto chamado Yoichi, que no caso aí é o nome do garoto que estava sendo alvo do bullying. Durante uma conversa com o nosso protagonista, o Yoichi revela que o motivo dele se alistar nessa escola foi para vingar a sua irmã que foi morta por vampiros bem na sua frente. Do nada, uma explosão acontece e um alerta logo soa, avisando os alunos aí de que um vampiro escapou dos laboratórios da organização. Em meio à confusão, o Yuichiro tenta aproveitar a oportunidade para mostrar a sua coragem para o Guren. Então, ele pega a sua lâmina e vai procurar por esse vampiro sozinho. Então, na sala de aula, ele encontra uma vampira prestes a matar um dos seus colegas. Nesse momento, ele chama a atenção da vampira e tenta a golpear. No entanto, ela é muito rápida e, se defendendo das garras dela, o garoto consegue arrancar o braço da vampira. No entanto, a vampira se regenera rapidamente, mostrando que cortes como esse não são muito eficazes contra ela. Logo em seguida, a vampira tenta se aproximar do corpo da colega do Yuichiro para sugar o sangue dela. Nesse momento, o Yoichi aparece e derruba ela, mas logo a vampira se levanta enfurecida e agarra o Yuichiro, o fazendo cair pela janela com ela. Durante a queda, o nosso protagonista consegue empalar ela com as suas espadas, mas os golpes novamente não surtiram o efeito esperado, e ela já se preparou para atacá-lo. E antes da vampira fazer isso, o Guren apareceu furando o coração dela com uma lâmina amaldiçoada que é capaz de pulverizar completamente um vampiro. Após a luta com a vampira, o nosso protagonista perguntou para o Guren quando ele irá participar de lutas mais sérias. No entanto, apesar do garoto ter se virado muito bem contra um vampiro, ele ainda não fez o que o Guren deseja dele, que no caso é uma amizade aí com qualquer pessoa. Nesse momento, o Yoichi aparece abraçando o Yuichiro aí com bastante força. O abraço do garoto foi tão forte que ele acabou fazendo o Yuichiro bater a cabeça e apagar. Ao ver isso, o Guren cumpre a sua promessa e aceita ele para finalmente se tornar um executor de vampiros. Um tempo depois disso, na enfermaria, o Yuichiro sonha com a sua família. Nisso, ele acorda em lágrimas na cama da enfermaria e logo se depara com o Yoichi e a Shinoa o parabenizando. Afinal de contas, não só o Yuichiro, mas o Yoichi também foi aí aceito na companhia do demônio da lua. Então, no dia seguinte, vemos o Yoichiro no terraço do colégio e lá, a garota que ele salvou da vampira aparece para o agradecer e entregá-lo uma gata de amor. E a Shinoa, que viu tudo aquilo, foi lá e disse que ele estava ficando muito famoso no colégio por ter derrotado um vampiro. E agora, de acordo com a Shinoa, o treinamento dele para se tornar um executor estava apenas começando. Dito isso, ela apresenta o demônio com que ela fez o contrato. E esse demônio se transforma em uma foice, e ele é um dos demônios dos braços infernais, que no caso, carregam consigo uma maldição letal para os vampiros. Ao ouvir isso, o Ichiro saca a sua espada e diz que vai usar essa foice para vingar a sua família. No entanto, a Shinoa ri da cara dele, dizendo que uma pessoa não pode usar o braço infernal habitado pelo demônio que já fez contrato com uma outra pessoa, sacagens? E mesmo ouvindo isso, o Ichiro parte para cima dela querendo testar suas habilidades. Em resposta, a garota repele os ataques dele. No entanto, o Ichiro consegue se comparar à força dela, mesmo estando apenas com uma arma convencional. Em resposta, a Shinoa manifesta o demônio da sua arma e parte para cima dele, o jogando contra as grades do terraço. No fim, ele assume a sua derrota e os dois voltam juntos pelos corredores da escola. De repente, o Yoichi aparece correndo daqueles estudantes que fazem bullying com ele, e os caras estavam pedindo aí ajuda. Tudo isso porque um dos seus amigos entrou na Câmara Proibida, que seria uma área subterrânea restrita do colégio, e não voltou mais. Eles então vão para essa câmara, e no caminho, a Shinoa explica que essa era uma área de treinamento de exterminadores. E para piorar tudo, caso uma pessoa inexperiente entre nesse lugar, ela pode muito bem acabar sendo possuída por um demônio. Tudo isso, eles chegam em uma porta coberta de selos de proteção. Dentro da sala, eles veem que o garoto desaparecido ficou preso lá, e agora ele está possuído pelo demônio de uma arma. O Yuichiro vê a oportunidade de enfrentá-lo e tomar o poder daquele machado para si mesmo. Então ele pula dentro do selo que o braço infernal está. A Shinoa segue ele e o agarra, dizendo que se ele tocar no braço infernal com as suas mãos, o demônio iria tentar possuir ele. Ao ouvir isso, ele larga a espada e vai para cima do garoto, arrancando o machado da mão dele. E em uma piscada de olhos, ele se vê dentro
dentro de sua casa no reino dos vampiros, com Mika e sua família. Nesse momento, o Yuichiro fica confuso e se senta para comer com eles. No entanto, o Mika estava agindo diferente, pedindo por vingança, e sabendo que o Mika nunca diria uma coisa dessas, o Yuichiro chega à conclusão de que o demônio tomou a forma do seu amigo e está oferecendo seu poder aí para ajudá-lo a se vingar. Em resposta, o Yuichiro se enfurece com o demônio, afinal de contas, ele fez uma imitação barata da sua família. Nisso, toda essa ilusão é destruída, e o nosso protagonista acorda do lado da Shinoa e do Yoichi, e a Shinoa fica impressionada com o fato do nosso protagonista ter voltado da ilusão sem a ajuda de ninguém. Resumindo, o Yoichiro exorcizou e expulsou o demônio sem a ajuda de um contrato, se mostrando realmente ser forte o bastante para um novato. E por conta disso, a Shinoa diz que ele está pronto para entrar na classe de exterminação, que logo vai receber seu equipamento amaldiçoado. Nisso, a cena corta e voltamos para os portões do reino dos vampiros, e lá vemos o Feridy caminhando pelos corredores e chamando pelo Mika. Resumindo, o garoto sobreviveu e se tornou um vampiro, tomando sangue da Cru, que no caso é a terceira progenitora e também a rainha dos vampiros. Lá, a Cru estava pedindo explicações do Feridy, do porquê ele ter deixado aí os seus serafins, incluindo o Mika e o Ichiro, escaparem. Em resposta, o Feridy tenta provocá-la, dizendo que ele irá relatar que ela estava brincando com a maldição dos serafins para o grande conselho dos progenitores. Ao ouvir isso, a Cru ataca o Feridy, arrancando aí um dos seus braços sem nem mesmo fazer esforço. Logo em seguida, ela o faz jurar que não irá relatar nada a ninguém. E de volta à escola, vemos o Yuichiro andando pelos corredores da escola para ir até a sala da classe dos exterminadores. E no caminho, um dos estudantes esbarra nele. O cara se chama Kimizuki, e ele estava muito afim de medir a força do Yuichiro. Por isso, o cara foi lá e desceu a porrada nele. Daí, na entrada da sala, o Yuichiro chega com a cara toda roxa, e a Shinoa pergunta se ele andou brigando. Em resposta, ele diz que apenas esbarrou em um poste. Juntos, os dois entram na sala, e logo vem o Guren, que apresenta os dois como os novos alunos. Nisso, o Yuichiro, sem perder tempo, já abre a sua maldita boca e corta o Guren, dizendo para toda a turma que ele não deseja ter amigos. Em resposta a isso, o Guren dá um belo de um soco na cara dele, e o manda se sentar na cadeira. No entanto, o poste que ele havia esbarrado e machucado todo o seu rosto estava sentado lá. Nisso, eles já começam a trocar socos novamente, e o Guren meio que os acalma. E no dia seguinte, todos da classe são reunidos para fazer o primeiro teste dos exterminadores. Agora, eles basicamente precisam formar duplas, e antes dele conseguir falar com o Yoichi, a Shinoa já grudou nele, e agora o Ichiro precisava arrumar uma outra pessoa para a dupla. Sem escolhas, o Yoichiro acabou tendo que formar uma dupla com um homem poste. Logo em seguida, ele e o Kimizuki acabaram ficando presos juntos por algemas. Nisso, o teste finalmente começou, e das portas saíram alguns manequins amaldiçoados pelo exército. No entanto, do nada, a prova foi interrompida por um anúncio. Basicamente, o estado da irmã do Kimizuki está piorando devido ao vírus do apocalipse, e mesmo ouvindo isso, o poste queria que a prova continuasse. Ver isso deixa o Yuichiro indignado, e por isso ele convence o cara na base do soco a ir ver a sua família. No hospital, vemos que o estado da garota foi controlado, mas ela não vai durar muito tempo só com a ajuda de ferramentas de medicina convencional. Descobrir isso faz o Yuichiro finalmente se entender com o Kimizuki, afinal de contas, o garoto sabe muito bem o que é perder a sua família, e por isso ele acaba meio que se identificando bem com o cara. E de volta ao reino dos vampiros, vemos uma palestra com todos os vampiros progenitores, e lá, a Cru declara guerra contra o exército do demônio da lua. Afinal de contas, tanto os humanos quanto os vampiros estão conduzindo experimentos envolvendo a maldição dos serafins do fim. Por isso, eles precisam impedir que um atinja o resultado final antes do outro. E agora, pelo visto, o Mika ainda tem as suas memórias de criança, mas pela situação atual dele, o garoto provavelmente ainda é obrigado a servir os vampiros. E agora que ele descobriu essa organização humana, ele precisa e deseja mais que tudo achar um jeito de proteger a sua única família restante, que no caso é o Yuichiro. De volta ao nosso protagonista, vemos que depois do Guren passar 10 dias fora, ele apareceu para conduzir um teste na sala inteira. Ele manifesta o demônio da sua arma e diz que aqueles que se manterem de pé poderão fazer o contrato com o braço infernal. Ele lança a braba e, por incrível que pareça, o Yoichi é o único que não é afetado. E fora ele, o Yuichiro e o Kimizuki mal conseguiu ficar de pé. Mesmo assim, todos eles passaram pelo teste e acabam sendo levados pelo Guren para o santuário do demônio negro. Nesse lugar estavam selados os demônios mais poderosos do inferno. Juntos eles entram nas salas e cada um escolhe uma arma e se deita sobre o círculo do ritual. Agora, cada um deles deve achar um jeito de serem aceitos pelo demônio para libertar o completo potencial das armas. No entanto, se eles falharem em serem aceitos, eles iriam morrer. Então, ao iniciar o seu ritual de contrato, o Yuichiro se vê sobre um campo cercado por nuvens e até mesmo ouve a voz do Mika o chamando. Daí, como ele já passou por uma possessão antes, ele sabia sobre esses joguinhos do demônio. Então, o Yuichiro vai lá e grita, pedindo pelo poder dele. Em resposta, o demônio assume uma forma sem corpo e prende o Yuichiro e depois pergunta o porquê ele busca tanto poder. Ele responde dizendo que precisa ser mais forte para vingar a sua família e proteger a quem ele ama. No fim, o demônio aceita o contrato e até mesmo revela sua face. O demônio se chama Ashuramaru e a partir de agora ele vai dar todo o seu poder para o Yuichiro. No entanto, o nosso protagonista não pode perder a sua grande vontade de lutar. Antes de partir, o Ashuramaru mostra algumas coisas para o nosso protagonista que ele mesmo não entende. E basicamente, de acordo com o demônio, o corpo do nosso protagonista já não era mais um corpo normal de um humano não. O corpo dele tava modificado, tava estranho, meio que parecendo que tinha um monstro dentro dele. E de acordo com o Ashuramaru, provavelmente os humanos fizeram experimentos no corpo dele. E de acordo com o demônio, o Yuichiro não deve confiar nos humanos, pois eles podem ser bem piores do que qualquer vampiro. Assim, o
seu contrato foi completo e ele acordou sobre o círculo do ritual. E de todos, o Kimizuki foi o primeiro a realizar o contrato, e o Yoichi era quem estava com problemas, pois na mente dele, o demônio estava brincando com as suas memórias. Tudo isso porque o Yoichi é uma pessoa com um coração muito puro e justo. O demônio que deseja o caos naturalmente não gostou dele, e acabou possuindo seu corpo. O Yoichi, agora dominado pela arma, se move rapidamente pelo santuário e empunhando um arco poderoso, ele dispara contra todos. Nesse momento, o Guren repele os ataques e manda o Yoichiro e o Kimizuki matarem o garoto. No entanto, o Yoichiro não consegue avançar contra o Yoichi. Afinal de contas, ele ainda não é desumano ao ponto de atacar o seu próprio amigo. Em resposta, o Guren diz que o Yoichi já está morto e que o Yoichiro estaria atacando apenas o corpo dele. Daí, ao invés de seguir as ordens do Guren, o Yoichiro na real tenta separá-lo do seu arco, mas o demônio já havia dominado seu corpo inteiro, então isso não ajuda em nada. E insistindo no erro, o Yoichiro para na frente do corpo do seu amigo e tenta desesperadamente acordá-lo gritando com ele. E dentro da mente do Yoichi, ele ouve todos gritando por ele, e cansado de se esconder e fugir dos seus medos, ele ordena o demônio a servi-lo, e ao fazer isso, ele consegue controlar a possessão demoníaca e voltar ao normal. E agora que todos dominaram seus braços infernais, eles finalmente podem fazer parte da linha de frente e lutar diretamente contra os vampiros. No dia seguinte, o Yoichiro parte junto da Shinoa em um metrô a caminho das muralhas que separam as bestas do apocalipse dos sobreviventes da humanidade. Ao atravessar as muralhas, eles encontram o Guren e uma nova integrante do grupo, que se chama Mitsuba. Ela acaba ficando irritada por ter que ser a responsável por lidar com um grupo de novatos, mas no fundo, ela só estava com medo de perdê-los, assim como ela perdeu os seus antigos amigos. Agora, a missão deles é informada pelo Guren, e basicamente é um grupo de humanos que estão sendo feitos de refém pelos vampiros, e todos eles estão nas ruínas de um metrô no local. Mas quando eles chegaram lá, eles encontraram apenas uma criança sendo perseguida por um dos cavaleiros do apocalipse. Ao ver isso, o Yoichiro corre para tentar salvá-la, mas a Mitsuba o agarra e fala para ele manter a formação, pois isso pode ser apenas uma armadilha dos vampiros. E como a criança estava prestes a ser morta, o Yoichiro desobedece às ordens dela e corre para salvar a criança. O Mitsuba o segue, e logo alguns vampiros aparecem para os atacar. Eles eliminam o cavaleiro, mas agora eles precisam enfrentar os vampiros. E bom, agora que o Yoichiro está prestes a entrar em combate, ele decide testar o poder do seu demônio pedindo pelas forças do Ashuramaru. E em resposta, o demônio o responde, o dando poder o bastante para repelir todos os vampiros para longe. Mas antes que ele pudesse continuar atacando, a Mitsuba ordena que todos eles recuem. Depois disso, a garota que eles salvaram mostra para eles o verdadeiro local onde os vampiros estavam aprisionando um grupo de humanos. Então, eles vão para o subsolo de uma estação de metrô. E antes deles descerem, a Shinoa pede para o Yoichiro não agir por impulso, senão geral vai morrer. O cara concorda e todos prosseguem para dentro da estação. Ao ir descendo para o interior da estação, eles encontram os humanos capturados e o Yoichiro reconhece as roupas que eles estavam usando como sendo as mesmas que ele usava há 4 anos atrás, quando ele ainda era um gado dos vampiros. Nisso, o Kimizuki pergunta o porquê deles não fugirem enquanto os vampiros descansam, e a Shinoa responde dizendo que mesmo que eles consigam sair da estação, a superfície ainda está lotada de monstros. Resumindo, os vampiros protegem os humanos em troca do sangue deles. Ao descer mais nesse lugar, eles encontram um vampiro andando sozinho, e a Mitsuba dá as ordens para todos atacarem. Mas antes que ela realmente pudesse processar e falar isso, o Yoichiro já estava correndo para cima do vampiro, o atacando de surpresa enquanto ele ainda estava desarmado. A Mitsuba fica furiosa com ele, e antes dela conseguir aplicar um tapa na cara dele, o nosso protagonista segurou a mão dela dizendo que ele não desobedeceu nenhum comando. Basicamente, ele apenas atacou quando ela ordenou, mesmo que ele tivesse aí premeditado a ordem dela. Dito isso, ele a puxa para trás, atirando do caminho de um ataque de um outro vampiro que estava na área, e logo em seguida o partindo no meio com um único ataque. Ver isso deixa Mitsuba impressionada com a sua força, e logo ela percebeu que não era à toa que o garoto foi escolhido tão novo pelo Guren, e esses vampiros que foram mortos eram os mesmos que os encurralaram mais cedo. E a garotinha que eles resgataram disse que eram apenas 7 vampiros que escoltavam esse grupo de humanos. Então agora eles só precisavam derrotar mais 5 vampiros. O grupo continuou avançando até eles perceberem que estavam sendo seguidos, e logo outros 5 vampiros dão a cara. De repente, mais outros 3 vampiros aparecem por trás deles, e a Mitsuba acaba sendo pega desprevenida por trás por um deles. Feito isso, os vampiros usaram a garota para mentir e fazer uma outra armadilha para o grupo. Nisso, a Mitsuba entra em desespero e pede para o grupo fugir, mas o Yoichiro diz que não vai deixar os seus amigos morrerem e vai para cima dos vampiros. Com o suporte do Yoichi, ele consegue duelar com os inimigos e eliminar o vampiro que agarrou a Mitsuba, salvando assim a garota. Então o grupo se une novamente e assim eles conseguem assassinar os outros vampiros, libertando aquele grupo de humanos. Então a Shinoa chama por reforços do exército, que abrigam aí a todos e trazem suprimentos para os reféns. Depois disso, o Yoichiro encontra a garotinha que mentiu para ele sobre a quantidade de vampiros, e ele a perdoou, pois a garota só queria proteger os seus amigos. E agora, mais tranquilos, a Shinoa conta para a Mitsuba sobre o passado do Yoichiro, dizendo que ele também perdeu a sua família e tal. Após descobrir isso, a Mitsuba tenta agradecer o Yoichiro por tê-la salvado, mas ela fica com vergonha e sai correndo. Eles pegam alguns mantimentos e já se preparam para continuar a missão, indo aí a caminho da cidade de Shinjuku, que também era protegida pelo exército do demônio. No caminho, eles começam a ouvir sons de explosão, e logo vem que o lugar à frente estava sob o ataque dos vampiros. E na entrada perto da cidade, eles encontram um vampiro nobre chamado Crowley, que o Yoichiro reconhece das cidades dos vampiros.
Eles pulam do carro, o deixando para atropelá-lo, mas ele para o veículo com apenas uma mão. Logo em seguida todos tentam atacar, mas o Crowley saca a sua espada e repele o ataque de todos do grupo. E com a sua velocidade surpreendente, ele surge atrás da Shinoa, mas antes que ela pudesse atacá-lo, o Yuichiro desarma ele, jogando a sua espada para longe e forçando o vampiro a recuar. De repente, mais duas vampiras nobres surgem para ajudá-lo. Então todos se preparam para o pior, pois essa já parecia uma batalha perdida. Afinal de contas, o inimigo na frente deles é muito poderoso. Felizmente, uma dessas vampiras avisa para o Crowley que o Ferid estava o chamando, e por conta disso, o Crowley apenas disse que se os encontrasse novamente, ele mataria a todos. Dito isso, ele vai embora junto com essas vampiras nobres. Quando ele se vai, o grupo suspira de alívio e a Shinoa agradece ao Yuichiro por salvar a sua vida. No entanto, eles não têm tempo para ficar parados, pois as muralhas da cidade foram derrubadas por ataques kamikaze dos aviões que os vampiros estavam usando. E se a cidade de Shinjuku cair, a deles seria a próxima. Então eles entram na cidade e seguem para o campo de batalha. Eles chegam em meio a um ataque dos vampiros e correm para dar suporte às tropas de proteção de Shinjuku. Nisso, uma divisão de vampiros consegue descer dos helicópteros e os ataca, mas o grupo consegue lidar bem com eles. No meio da treta, o Yuichi derruba os helicópteros com seu arco. Assim, eles vencem a batalha e o superior das tropas agradece ao grupo pela ajuda e leva eles à base militar deles para que todos possam descansar. Logo em seguida, a Shinoa recebe a ordem de avançar ao fronte de contra-ataque para impedir a investida dos vampiros. Então eles entram em um caminhão juntos para ir para o campo de batalha. Nisso a cena corta e vemos o Guren observando os vampiros no alto de um prédio. E por incrível que pareça, ele acaba encontrando Mika e o Ferid observando as tropas dos vampiros. Então ele reúne seu esquadrão antigo para se preparar para a batalha. Voltando ao Mika, o Ferid continua implicando com ele. Tudo isso porque o Mika se recusa a beber sangue de humanos e por isso ele se sente cada vez mais fraco. E basicamente há 4 anos atrás, a Cru mantinha ele em seu castelo, oferecendo crianças para ele se alimentar. Mas o Mika não conseguia de jeito nenhum beber sangue de humanos. Ele se recusa a se tornar um vampiro de verdade e pretende morrer do que parecer um deles, mesmo tendo a oportunidade de ser aí um vampiro nobre. Então a Cru rasga o seu próprio pulso e oferece ao Mika o seu próprio sangue, que parece muito tentador a ele. Mas o Mika resiste, quebrando a taça. Ela se vira de costas e volta ao seu trono, mas quando o Mika vê o sangue escorrendo pelo braço dela, ele não se aguenta mais e avança no braço dela. Nisso vemos que a Cru parece feliz de alimentar ele com o próprio sangue dela e o abraça. Desde então, o Mika tem sobrevivido só de tomar sangue da rainha. Agora, em Shinjuku, ele tinha apenas algumas reservas de sangue dela para se alimentar e estava com pouco tempo para usar ele. Do outro lado da tela, o Yuichiro estava sendo transportado em um caminhão e no caminho, a Shinoa dá a eles uma droga que deixaria suas habilidades com seus braços infernais mais poderosos. No entanto, se eles tomassem mais de uma pílula, os seus órgãos derreteriam, sendo esse um efeito similar ao uso de anabolizantes. De repente, um dos helicópteros dos vampiros ataca o caminhão, fazendo ele capotar. O vampiro continua o ataque, enquanto todos correm procurando cobertura, mas o Yuichiro vê o motorista ferido e volta para ajudá-lo. Nisso, o Yoichi e a Mitsuba dão suporte a ele, mas as explosões fazem a pista colapsar e eles caem dentro dos trilhos do metrô. O grupo, agora separado pelos escombros, se divide procurando uma saída para se juntar e seguirem com seu objetivo. Já o Yuichiro e a Shinoa decidem voltar à base militar para levar o motorista ao hospital e eles acabam levando algumas horas para chegar lá. Durante o caminho, eles ouvem alguns estrategistas e oficiais conversando sobre a situação da guerra. E basicamente, os caras estão falando que um grupo de 3 jovens que fazem parte da elite dos exterminadores estão lá lutando. E ao ouvir isso, o Yuichiro acha que essas pessoas podem ser os seus amigos e pergunta aos oficiais onde eles estão. Após obter a informação, os dois vão correndo para o parque central de Shinjuku. E ao chegarem lá, eles veem o grupo cercado e o Yuichiro consegue salvar o Kimizuki no último segundo. Então, eles eliminam o resto dos vampiros sem muitos problemas e o Yuichiro pergunta onde estão os outros. O Yoichi responde que os últimos eram esses que acabaram de ser mortos e o Yuichiro fica impressionado que eles acabaram com todos os inimigos sozinhos. No outro lado da cidade, em meio à batalha, o Guren e o seu esquadrão estão lutando diretamente com a força principal dos vampiros. Nisso, o Guren encontra o Mika e começa a duelar com ele, e durante a batalha, os dois conseguem lutar como iguais. Então, o Guren apela jogando um selo com um feitiço explosivo na testa do Mika, e a explosão foi forte o bastante para derrubar vários prédios ao redor, mas ele conseguiu desviar, e antes dele continuar avançando, o Ferid aparece e pede para que o Mika tome cuidado, afinal de contas, um humano nunca lutaria no 1 contra 1 para enfrentar um vampiro poderoso como ele. A luta continua, com o Mika desviando dos ataques de mais 3 exterminadores, mas ao pousar no chão, ele se vê prestes a ser atingido pelo Guren. Nesse momento, o Ferid decidiu intervir na luta, dando um golpe poderoso no Guren e o jogando para longe. Para continuar lutando, o Guren tenta tomar uma das pílulas, mas o Mika intervém, dessa vez com um golpe mais forte do que antes. Afinal de contas, ele já não estava mais se segurando. No meio disso tudo, o Ferid avista o Yuichiro e os seus amigos chegando para dar reforço, e antes deles chegarem lá, a Shinoa pede para que todos tomem uma pílula, pois o plano é eles chegarem usando tudo que eles têm para resgatar o Guren e vazar do lugar. Voltando para a batalha, o Mika empala o Guren com a sua espada, e houve mais um humano chegando perto. No entanto, o que ele não esperava é que esse humano fosse o Yuichiro. Ao vê-lo, ele fica paralisado e é atacado em cheio, e o Yuichiro rapidamente reconhece o Mika. No entanto, não era possível que o seu amigo morto estivesse de volta à vida. A cena segue com os dois ficando paralisados, trocando olhares, quando do nada o silêncio é quebrado pelo Guren ordenando que
o Yuichiro ative a maldição da sua lâmina para matá-lo, mas o Yuichiro continua sem reação, até que o Guren vai lá e joga o Mika para longe. E mesmo fatalmente ferido, o Guren se levanta e dá um soco no Yuichiro. Ele pergunta o porquê do Yuichiro não matar esse vampiro, mas antes que o garoto pudesse responder, o Guren se ajoelha e vomita sangue. O Yuichiro tenta ajudar ele, mas o Guren empurra e pede para que ele não baixe a guarda, afinal de contas, eles ainda estão em território inimigo. Logo em seguida, os seus amigos chegam e perguntam a ele qual era o problema. Em resposta, o Yuichiro se vira para o Mika e fala que ele era da família dele e que ele não consegue entender o porquê dele estar com os vampiros agora. Agora, mesmo que o Mika ainda tenha suas memórias, ele parece ter sido manipulado pelo Feridy para não gostar dos seres humanos. E seguindo com as suas ideias, o Feridy sugere que o Yuichiro seja transformado em um vampiro. Ao ouvir isso, o Mika se enfurece e agarra o pescoço dele, dizendo que se ele encostar um único dedo no Yuichiro, ele será morto. Assim, foi perceptível ver que o Mika não se importa com nada além do Yuichiro, e estando até mesmo disposto a matar os próprios companheiros humanos do nosso protagonista para salvá-lo. Nisso, os vampiros se reúnem e sacam suas armas, e como haviam muitos vampiros poderosos na área, o Guren percebeu que não poderia ganhar essa luta, então ele ordena a retirada. Mas o Yuichiro fala que a sua última família estava lá e que ele não poderia sair. Nisso, os seus amigos tentam consolar, mas não havia escolha, eles precisam fugir. Durante a fuga, eles são rapidamente cercados pelos vampiros, e o Feridy decide em especial seguir o Yuichiro, que o reconhece na hora, e eles começam a lutar. Tomado pela fúria, o Yuichiro o ataca, mas ele não se compara a um vampiro nobre, e mesmo estando ferido, o Guren se junta a ele na luta contra o Feridy, mas ele continua se esquivando e consegue atingir o Guren o jogando para longe. Em meio à luta, o Yuichiro reconhece o vampiro que assassinou a sua irmã mais velha e fica paralisado em meio à luta, até que o Kimizuki aparece e tenta ajudá-lo. Agora a batalha parece perdida e todos aos poucos estão sendo derrotados pelos vampiros, e quando o Feridy consegue chegar perto do Yuichiro, ele fala que antes de matá-lo vai experimentar um pouco do seu sangue, mas de repente o seu braço é cortado para fora aí pela espada do Mika, e o Feridy se afasta e fala que estava apenas brincando com ele. Nesse momento, o Mika anda até o Yuichiro e diz para ele deixar tudo para trás e fugir com ele. Em resposta, o Yuichiro pergunta por que ele está com os vampiros, mas o Mika o ignora e o pega no colo e foge por cima das ruínas da cidade. Em meio ao ar, ele exige explicações do Mika, que responde que ele está sendo enganado pelos humanos e está sendo usado pelo Guren. Ao ouvir isso, o Yuichiro empurra ele e os dois caem em cima de um posto de gasolina e começam a discutir. O Yuichiro demonstra se sentir culpado pelo que aconteceu com o Mika, e em resposta, o Mika implora para que ele fuja com ele. O Yuichiro diz que não pode abandonar os seus amigos, e continuando o que ele disse antes, o Mika diz que ninguém ali é amigo dele e que todos os humanos estão apenas o usando. Nisso, o Yuichiro ouve os gritos da Shinua, que está prestes a morrer. Nesse momento, o Yuichiro tenta correr, mas o Mika o segura. O Yuichiro acaba vendo seus amigos morrendo, enquanto o Mika o abraça e diz para ele abandonar tudo e ir para trás, pois não há mais nada que possa ser feito. Ver isso faz o Yuichiro ir à loucura. Ele grita e os seus sentimentos que estavam o matando por dentro fazem com que ele perca o brilho em seus olhos. Ele perde a consciência e mais uma vez se vê andando dentro de seu interior, que estava coberto por nuvens e uma poderosa luz. Lá, o Yuichiro encontra o Ashura Amaru observando o céu e pergunta se ela está tentando possuir ele. Em resposta, ela diz que nunca imaginou se assustar tanto com o monstro que dormia dentro dele. Nisso, eles observam o céu se abrindo e Ashura Amaru sugere que ele fuja com Mika para não perder sua humanidade, mas eles são interrompidos pelo soar de 7 trombetas no céu. Então vários anjos começam a sobrevoar os arredores, e Ashura Amaru diz que agora já é tarde demais. O monstro de dentro dele será libertado. De volta à realidade, o corpo do Ichiro estava se transformando. Asas demoníacas rasgavam suas costas e se estendiam por metros. O seu olho esquerdo estava negro e cortado ao meio. Tudo isso acontecia enquanto ele gritava em agonia e das suas asas estava chovendo sangue. E pelo visto, o Guren parece ter previsto que isso aconteceria e solta um sorriso de quem atingiu a vitória. Então, vemos o Yuichiro se transformando e golpeando o ar com a sua lâmina e soltando uma onda de poder que destrói tudo em seu caminho. Agora, com esse poder desconhecido, ele caminhava em direção aos vampiros. Nisso, o Crowley sai de cima da Shinua e decide intervir. No entanto, o Ichiro o ataca com uma onda de energia tão poderosa que deixou uma cratera do tamanho de um prédio no chão. E por ser muito poderoso, o Crowley consegue desviar. Porém, o Yuichiro não para de ir para cima do cara e até mesmo consegue o jogar para longe. E enquanto o Yuichiro avançava completamente fora de si, ele sussurra dizendo que deve assassinar todos os pecadores, enquanto caminha na direção da Shinua. Nisso, o Guren diz que ainda existe uma chance de trazer o Yuichiro de volta e pede para que a Shinua tente fazer algo. Com medo, ela summona Soa, mas o Yuichiro a joga para longe com apenas um golpe. E antes que ele pudesse matar ela, o Mika aparece e se coloca na frente do golpe. Nisso, o Guren grita com a Shinua para ela pará-lo ou todos ali iriam morrer. Então ela corre e abraça o Ichiro, pedindo para ele voltar ao normal. Quando ela faz isso, o poder dele começa a se normalizar e ele desmaia. Nesse momento, o Guren começa a se gabar do seu experimento. Já o Feridy, mesmo impressionado, diz que ele não fez muita coisa. E em resposta, o Guren diz que o Yuichiro na verdade estava só ganhando tempo. Dito isso, de cima de um prédio, um exterminador de vampiros de um outro esquadrão atira contra o Feridy, e ele larga o Guren para se esquivar do ataque. Quando a poeira baixa, os reforços da família Hiragi tomam o local e o comandante Kurito ordena a rendição dos vampiros. Mais tarde, a Shinua tenta perguntar ao Guren aí o que era aquela transformação do Yuichiro, mas ele fala que não tem nada a responder, além de a mandar aproveitar a vitória e descansar. 5 dias depois disso,
disso, vemos a Shinoa descendo as escadarias da entrada de uma instalação secreta do exército. E mesmo sendo uma exterminadora de um esquadrão de elite, ela não poderia entrar nesse lugar. Lá, ela pergunta do que se trata essa instalação, e um dos guardas fala que lá dentro são conduzidos experimentos com vampiros para descobrir e explorar suas fraquezas. Então, ela mostra o relógio com o brasão da família Hiragi, que faz os guardas imediatamente abrirem os portões para ela. E antes que ela pudesse seguir, um dos guardas pergunta o porquê de uma membra da família Hiragi continuar na patente de sargento. A Shinoa responde dizendo que não tem interesse nas lutas de poder das classes mais altas e que foi assim que a irmã dela morreu. Ao descer os níveis da instalação, ela encontra as prisões onde são mantidos os vampiros, até que ela ouve um grito vindo de uma porta entreaberta e lá dentro eram os laboratórios supermodernos, onde muitos cientistas realizavam estudos com o sangue dos vampiros. E no centro do laboratório, ela encontra o posto de comando e lá dentro ela encontra o Guren. E logo a garota diz para ele que esteve o procurando por 5 dias. Ela diz que o Yuichiro continua inconsciente e perguntou o que ele vai continuar fazendo com o garoto. A Shinoa continua fazendo pergunta e até mesmo afirma dizendo que as drogas que ela entregou para o Yuichiro eram diferentes das outras e pergunta se isso tem alguma coisa a ver com a transformação dele. Em resposta, o Guren ri e admite que aconteceram experimentos não humanos realizados no corpo do Yuichiro. Logo em seguida, ele explica como os humanos são uma espécie tão fraca que eles não poderiam nem mesmo sobreviver aos eventos do apocalipse. Dito isso, ele pergunta a Shinoa se eles ainda estariam ali sem a pesquisa dos braços infernais da sua irmã mais velha. E a resposta é bastante clara, pois nas atuais condições do mundo não havia tempo para pensar em certo ou errado. Depois de falar isso, ele ainda pergunta se ela está apaixonada pelo Yuichiro. Ela fica envergonhada e não responde. O Guren ri e fala que não está ali para dar conselhos amorosos e ordena que ela saia. Antes dele sair, ele avisa que as drogas especiais do Yuichiro levam 5 dias para perder o efeito e pede para que ela fique perto dele se o ama, porque logo o cara vai acordar. A Shinoa volta para a enfermaria e vai visitar o quarto do Yuichiro, que continua desacordado. Ela fica se perguntando se está apaixonada e fica sussurrando para ele abrir os seus olhos. Enquanto isso, o Mika estava revivendo as suas memórias enquanto era desintoxicado da maldição. Na enfermaria dentro das cidades deles, ele estava chorando e essa foi a primeira vez em que ele derramou lágrimas desde quando ele foi transformado em vampiro. Nos vestiários, alguns dos vampiros que lutaram junto dele tentaram conversar com Mika, mas ele os ignorou. Mas eles começaram a conversar sobre o monstro que fez eles recuar. E pelo visto, o Conselho dos Vampiros está preocupado com os humanos usando magia proibida para destruir o mundo. Eles chamam essa magia proibida de Serafins do Fim, e o verdadeiro objetivo de tomar a cidade de Shinjuku era na real capturar o Yuichiro. Eles perguntam ao Mika o que ele é, e ele responde dizendo que é apenas um vampiro velho e fraco. Então eles ouvem um anúncio da Cruz chamando Mika para falar com ela. No fim, eles chamam o Mika de bichinho da rainha e ele sai do vestuário. À noite, depois de tanto tempo desacordado, o Yuichiro finalmente acorda, e o Yoichi estava deitado dormindo ao seu lado. Confuso, ele acorda o Yoichi, que fica muito animado abraçando ele e depois sai correndo para avisar a todos. Nisso, o Yuichiro grita perguntando se todos estão bem, e o Yoichi volta para dizer que o Yuichiro foi o único que se machucou e que ele ficou em coma por 7 dias. Então o Yoichi volta correndo para avisar os outros, e o Yuichiro ainda não conseguia acreditar que o Mika estava vivo, e pensar nisso o faz chorar de alegria. Nesse momento, a Shinoa aparece e vê ele chorando, e até mesmo brinca com ele chamando ele de bebê chorão. Logo em seguida, ela ri e fala que está tudo bem em chorar, afinal de contas, ele encontrou a sua família. Dito isso, a Shinoa pergunta se ele está bem, e ele responde que não se lembra de nada. Ela brinca com ele de novo, falando que ele ficou com sono no meio da batalha e dormiu por 7 dias. Mas o Yuichiro queria saber mesmo sobre o Mika, pois sendo amigo ou inimigo, ele só estaria bem se o Mika estivesse vivo. Em resposta, a Shinoa diz que ele foi levado pelos vampiros à cidade deles, e brinca de novo dizendo que não quer ver ele correndo sozinho até lá. O Yuichiro agradece ela por se preocupar com ele, então ele coloca a mão no pescoço dela e pergunta se aquele curativo era a mordida de um vampiro. Na mesma hora, a Mitsuba aparece e já acha que eles estavam se pegando, e chega derrubando a Shinoa da cadeira. Ela tenta explicar que era um mal entendido e que só estava mostrando a mordida de um vampiro com sede. Então o resto do pessoal aparece e o Yuichiro não consegue esconder a sua felicidade. No fim, ele agradece a todos por se preocuparem com ele, e agora o esquadrão Hiragi Shinoa estava de folga até o Yuichiro se recuperar. Assim, o garoto que cresceu revoltado e com um coração amargo, agora se via cercado de pessoas que ele ama. Além disso, ele já não está mais em busca de vingança, e sim em busca de salvar a sua família.